Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar início a mais uma aula de Química do segundo ano. O tema da nossa aula hoje é concentração de soluções e eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito de como as soluções elas podem ser classificadas. Quando eu tenho uma solução, ela pode se apresentar basicamente de três maneiras. A solução ela pode ser saturada, insaturada ou supersaturada. Tá? O que vai determinar essa questão da saturação da substância? A gente sempre vai precisar analisar a quantidade de soluto que foi dissolvida pelo solvente. Toda substância apresenta uma característica conhecida como coeficiente de solubilidade. Por exemplo, no caso do sal de cozinha, cloreto de sódio, a solução à temperatura ambiente é de 36 gramas por 100 gramas de água. O que isso significa? Se você tem 100 gramas de água enquanto solvente, lembrando que a densidade da água é de 1 grama por ml, então eu estou falando aqui em 100 ml de água. Se você tem essa quantidade de solvente, você vai conseguir ali dissolver no máximo 36 gramas de sal. Não é possível dissolver mais do que isso. Se você tentar dissolver mais do que 36 gramas de sal, aquela quantidade a mais que você está tentando dissolver não vai dar certo. E aí você tem o depósito desse sal que não se dissolveu no fundo do recipiente. Ocorre então o que a gente chama de formação de precipitado. Ou, em alguns casos, se fala também corpo de fundo. Bom, no caso de uma solução saturada, a solução saturada é aquela que atingiu o seu limite de solubilidade. Então, no caso do sal aqui, a partir do momento que eu atingi 36 gramas de sal, tentando dissolver ali na água, no caso 100 ml de água, 100 gramas de água, eu consegui formar ali uma solução saturada. Eu saturei a solução. Tá? Ela pode ter o precipitado, caso eu tente dissolver mais do que 36 gramas de sal. Do contrário, vai ser uma solução saturada sem precipitado. Ok? Agora, cuidado, porque não é a presença do precipitado que vai fazer com que você possa concluir exatamente que aquela solução é saturada. Tá? De novo, se eu estou nesse limite, se eu atingir ali o coeficiente de solubilidade, considerando aquela quantidade que eu estou analisando, a solução ela foi saturada, ela se encontra saturada, porém, eu estou no limite. Eu não tentei dissolver mais do que aquilo que é possível. Portanto, eu não vou ter a presença do precipitado. Logo, a solução, apesar de saturada, ela não contém esse precipitado ali. Ok? Solução insaturada é aquela em que é possível você ainda dissolver mais determinada substância. Então, você ainda não atingiu aquele limite possível. Você não chegou a atingir o valor estabelecido pelo coeficiente de solubilidade da sua solução, ou melhor, da sua substância que você quer dissolver. Nesse caso, toda vez que eu falar em solução insaturada, é impossível ter presença de precipitado ali. Tá? Se você verifica a presença de algum corpo de fundo, é que na verdade você não dissolveu direito. Você pode continuar o processo ali de agitação, que aquele material que aparentemente não foi dissolvido, ele ainda vai ser possível dissolver, já que a solução ela ainda não atingiu a sua saturação. Ok? Agora, existem situações em que você tem uma solução que extrapolou
esse limite estabelecido, esse coeficiente de solubilidade. Quando é que isso acontece? Vamos supor que você, no caso do sal, né? O sal ele é uma substância que, à medida que você eleva o valor da temperatura, o seu coeficiente de solubilidade ele também se eleva, ele também aumenta. Tá? Então, à medida que eu vou tentando dissolver o sal na água, em temperaturas mais elevadas, a quantidade possível para se dissolver ela é muito maior. E aí você dissolveu toda aquela quantidade possível. Feito isso, você resfria novamente a água, diminui novamente a temperatura da água. O que você vai observar? A sua solução, ela não tinha presença do precipitado, né? E apesar de você ter resfriado, ela continua não apresentando esse precipitado, esse corpo de fundo. E aí ela voltou para aquela temperatura normal, né, no caso temperatura ambiente, sem a presença do corpo de fundo, sem a presença do precipitado. Entretanto, você dissolveu uma quantidade maior do que aquela estabelecida pelo coeficiente de solubilidade. Nesse caso, a sua solução ela é supersaturada. Você excedeu esse valor estabelecido pela solubilidade do material. Mas essa situação de uma solução supersaturada, ela constitui um sistema instável. Qualquer perturbação ali vai fazer com que forme novamente esse precipitado, esse corpo de fundo, tá? Então vamos supor, você colocou um grãozinho de sal naquela solução supersaturada contendo cloreto de sódio, isso de repente já vai ser suficiente para que o precipitado se forme novamente, tá? Então essa seria a situação de uma solução supersaturada, ok? Eu falei do sal, eu trouxe aqui o seu coeficiente de solubilidade, e conforme eu afirmei anteriormente, à medida que você aumenta a temperatura, esse coeficiente vai aumentando também, tá? Então, observem que a solubilidade de uma substância, ela varia com a temperatura. Agora, não é toda substância em que, elevando a temperatura, também se eleva o coeficiente de solubilidade. Existem situações, há casos de substâncias em que o contrário vai acontecer. Você aumenta a temperatura, mas, em vez de aumentar o coeficiente de solubilidade, na verdade, esse coeficiente ele vai diminuir, ok? Então, não é uma regra, tá? Depende de cada substância que você tem ali. O mais comum é aumentar a temperatura, aumentar o coeficiente de solubilidade, ok? Um outro ponto importante sobre a concentração, ou melhor, sobre esse tema soluções, é justamente você analisar a forma como você pode apresentar a concentração dessa solução. E aí aquela ideia, uma solução muito concentrada seria aquela em que a quantidade de soluto, dissolvido, disperso ali, esse termo também é comum, tá, pessoal? Em vez de você falar que o soluto ele foi dissolvido pelo solvente, você pode dizer, no caso, que o soluto ele está disperso na solução, ok? Isso também costuma aparecer em alguns casos, tá? Bom, e aí, como eu estava falando, numa solução muito concentrada, você tem uma quantidade maior, né, de soluto dissolvido ali no solvente. Claro que sempre respeitando o coeficiente de solubilidade daquela substância. Esse conceito de concentração em massa
a gente já discutiu, na verdade, em sala de aula. E também está sendo discutido nas últimas aulas de Química, ali pelo Centro de Mídias. A ideia de concentração em massa seria você considerar qual é a massa do soluto que se encontra totalmente dissolvida no volume, né, num certo volume de solução, ok? Geralmente, essa concentração em massa, ela é medida em gramas por litro, mas notem, eu coloquei aqui ao lado as outras unidades possíveis, né? A gente tem várias unidades possíveis para mostrar essa concentração em massa. Então, se eu tenho, por exemplo, uma solução na qual a concentração é de 150 gramas por litro. O que isso significa? Significa que em 1 litro da solução existe 150 gramas do soluto que foram realmente dissolvidos, tá? E aí você trabalha com aquela ideia da proporção. Se em vez de 1 litro você pegar 500 ml, a quantidade de soluto vai cair, né, pela metade. Tá? Se você dobra, por exemplo, você pega lá uma quantidade de 2 litros, como a cada litro tem 150 gramas, em 2 litros você vai encontrar 300 gramas. Ok? Aqui eu coloquei a equação que a gente pode usar, né, para determinar essa concentração, que na verdade traduz esse conceito que foi falado aqui. Uma outra forma da gente representar a concentração de solução seria utilizar a ideia de título em massa, ok? O que seria isso? Quando você estabelece esse teor para uma determinada substância presente ali na solução, e aqui só um parênteses, essa ideia é bastante usada quando você tem uma solução envolvendo várias substâncias dissolvidas ali, ok? Aqui no caso eu tenho trabalhado com duas substâncias formando a solução, né? No caso, uma substância correspondente ao soluto e a outra correspondente ao solvente, mas dependendo do caso, você pode ter diferentes substâncias formando o soluto. Se você pega a água, por exemplo, a água potável, que a gente tanto tem falado aqui, a quantidade de substâncias dissolvidas ali, ela pode ser bastante significativa, né? Então, você pode ter, no caso, diversos solutos presentes ali na solução aquosa, né? No caso, na água potável. E aí, nesse caso, essa ideia de título em massa, ela é bem interessante para você falar especificamente de uma dessas substâncias que estão dissolvidas ali, tá? E aí você usa, então, essa ideia. O título em massa, ele vai dizer quantas unidades de massa do soluto existem em 100 unidades de massa da solução. Esse é o padrão que a gente costuma usar para comparação, tá? Então, por exemplo, se eu for trabalhar em termos de equação, eu poderia montar a razão dessa maneira, né? M1, esse índice 1 que aparece aqui, é como a gente costuma identificar o soluto presente na solução. Se é uma solução formada por apenas 2 substâncias, M1 vai ser o soluto, M2 o solvente. Tá? Se no caso eu tenho várias substâncias dissolvidas ali, tá? M1, M2, M3, enfim, eu vou ter uma série de situações ali, mas como eu costumo analisar individualmente cada uma delas, essa ideia ainda continua sendo válida. A diferença é que na hora de determinar a massa total da sua solução, você não pode considerar só a massa de um dos solutos mais a massa do solvente. Tem que ser de todo mundo que se encontra ali. Tá ok? E aí o que acontece? Olha, se eu pego, por exemplo, uma solução que apresenta título, no caso título em massa, igual a 0,25. O que isso significa? Significa que para cada
uma unidade de massa ali da solução, 0,25 unidade corresponde à massa do soluto. E 0,75 seria a massa do solvente. Então, por exemplo, eu pego 1 grama da solução que tem título em massa igual a 0,25. Desse 1 grama, 0,25, ou seja, 250 gramas, seriam realmente do soluto. Os outros 0,75 grama, no caso 750 miligramas, seria a massa correspondente ao solvente. Então aqui, quando você fala em título em massa, você usa uma representação decimal para poder apresentar essa concentração. E aí, trabalhar com decimal às vezes não é muito interessante. O que a gente faz? Trabalha com a porcentagem, que acaba ficando mais fácil falar sobre esses valores. Então, por exemplo, 0,25 aqui seria os 25%. Tá? E aí, nesse caso, em vez de título em massa, você pode usar o termo porcentagem em massa do soluto ou percentual em massa, como também costuma ser bastante mencionado. Tá? E, finalmente, a gente tem também o título em volume. O título em volume ele é bastante interessante quando você tem situações envolvendo solução em que os componentes são gasosos ou líquidos. Tá? Todos os componentes ali são gases ou todos os componentes ali são líquidos. Ok? Então, ele acaba sendo bastante útil. E o significado, o conceito, ele é muito parecido com o título em massa. A diferença é que agora, em vez de relacionar a massa do soluto com a massa total da solução, como você fazia antes no título em massa, aqui você vai relacionar o volume do soluto, né, em relação, você vai comparar o volume do soluto em relação ao volume total da solução, ok? Essa seria a ideia do título em volume. O problema aqui, gente, eu comentei isso naquela videoaula sobre o álcool em gel, ou melhor, sobre o álcool 70, e o problema aqui, na verdade, é que assim, quando você mistura uma solução aquosa, né, quando você mistura alguma coisa na água, algum outro líquido na água, não é como na situação de título em massa, em que você soma as massas para chegar no valor da massa total da solução. Tá? Curiosamente, vamos pegar o álcool que eu falei aqui. Se eu misturar uma quantidade X de álcool com uma outra quantidade Y de água, o volume total não vai ser X mais Y. Na verdade, vai ser menor do que isso. Tá? Mas por que isso acontece? Para a gente entender por que isso acontece, seria necessário analisar a interação entre as moléculas que formam ali as substâncias da solução, como é que elas vão interagir, tá? Eu acho que nesse momento, talvez não seja interessante a gente fazer isso. Quando a gente for abordar, né, as ligações intermoleculares, a gente vai precisar falar, a gente vai precisar compreender o conceito das ligações de hidrogênio, e aí, nesse caso, a gente consegue entender por que o volume diminui, tá? Mas, por enquanto, basta saber isso, que, na verdade, não é simplesmente adicionar os volumes, como acontece no caso do título em massa, em que você soma as massas para chegar na massa total da solução. Ok? Bom, e aí eu coloquei esse desafio, já que eu falei do álcool, né? Eu queria que vocês pensassem um pouquinho, que refletissem sobre essa relação que existe entre percentual em massa, percentual em volume, com as maneiras utilizadas para falar da concentração do álcool. Eu já mencionei isso para vocês lá na videoaula sobre o uso do álcool 70 no combate ao coronavírus.
tá? Que relação que existe entre essa questão de você apresentar concentração em percentual em massa e percentual em volume, com essas unidades de medida de concentração também, muito comum para o álcool. Grau GL, grau Gay-Lussac e grau INPM. Tá? Essa mesma reflexão vai aparecer na lista de exercícios que eu estou encaminhando para vocês. Ok, pessoal? Então, por hoje eu encerro por aqui e até a próxima aula. Bons estudos para todo mundo.